Tudo que você queria saber e não teve coragem de perguntar sobre o Ozempic. A palavra de médico hoje é sobre Ozempic e as perguntas que não querem calar. Ozempic é um remédio usado para tratar diabetes tipo 2, que virou sensação no mercado, por outro motivo. E apesar de ser um medicamento caro, viralizou como um aliado do emagrecimento estético, principalmente pela facilidade de comprar sem receita, mesmo sendo um fármaco de tarja vermelha, que só poderia ser adquirido com receita médica. Além de sua indicação oficial para o diabetes tipo 2, o medicamento realmente se mostra útil contra a obesidade. E essa indicação prática, que não consta na bula do medicamento, é chamada de uso off-label e é permitida pelo Conselho Federal de Medicina. Ozempic é um fármaco que tem como princípio ativo a semaglutida, produzido por essa farmacêutica dinamarquesa e que faz parte de um grupo de medicações consideradas revolucionárias para o tratamento de diabetes tipo 2 e obesidade. O Ozempic possui a forma de apresentação em caneta para aplicação subcutânea uma vez por semana e tem 3 canetas, uma para cada dosagem, 0,25, meio e 1 miligrama. Nosso intestino produz um hormônio chamado GLP-1, que atua diretamente na secreção de insulina pelo pâncreas, ajudando a regular o nível de glicemia, mas sofre degradação pelas enzimas digestivas, tendo curta duração. A semaglutida é um análogo desse hormônio GLP-1. Atua como ele, porém não sofre a mesma degradação enzimática, tendo a ação mais duradoura, razão pela qual foi idealizada para o tratamento de diabetes tipo 2. Essa molécula age também no sistema nervoso central, ajudando a retardar o esvaziamento gástrico, promovendo uma sensação mais prolongada de estômago cheio, deixando a pessoa saciada por mais tempo. Daí o seu uso para o emagrecimento. Em outras palavras, basicamente quem toma Ozempic come menos. O comentário, o compartilhamento e a inscrição, se for seu caso, você faz depois. Mas vou dar uma pausa de 3 segundos para você clicar no like. Valeu! Há outras 2 medicações produzidas pela mesma empresa dinamarquesa e com a própria semaglutida. Rybelsus, uma versão em comprimido já disponível no Brasil para tratar diabetes tipo 2, e uma outra versão em caneta, o Wegovy, indicado oficialmente para tratar a obesidade. E com 5 dosagens, de 0,25 a 2,4 mg de semaglutida. O Wegovy, ainda mais caro do que o Ozempic, já foi liberado pela Anvisa e logo vai estar disponível nas farmácias do Brasil. O Ozempic, pelos efeitos já mencionados, é uma ferramenta que deve ser considerada em casos de obesidade refratária, que não responde bem às mudanças alimentares e de estilo de vida. O IMC, Índice de Massa Corporal, embora não seja o ideal, pode ser considerado um parâmetro prático dessa indicação. Ele é obtido dividindo-se o peso pela altura ao quadrado, e a tabela dessa classificação é essa aqui. Do IMC 30 para cima, o Ozempic já estará indicado para casos selecionados, que não respondem bem a outras estratégias. Embora não exista restrição oficial para prescrição do Ozempic para fins estéticos, associações médicas e o próprio fabricante desencorajam esse uso, alegando que o uso indiscriminado expõe ao risco do uso pessoas que não necessitam do produto e que o medicamento deveria ser usado apenas no tratamento de diabetes tipo 2. O principal estudo sobre a semaglutida com pessoas obesas mostrou perda média de quase 15% do peso total em 17 meses. Mas os ensaios clínicos usaram o Wegovy na sua maior dosagem de 2,4 mg e não o Ozempic. Em outra fase da pesquisa com pacientes com diabetes tipo 2, a perda de peso no mesmo período foi inferior, um pouco menos que 10% do peso total. Segundo a grande maioria dos endocrinologistas, o uso de Ozempic sob orientação médica é seguro. Inclusive, a semaglutida está oficialmente aprovada pelos órgãos reguladores de quase todos os países do mundo e pela Anvisa no Brasil. Tanto que o citado Wegovy, aprovado em 2023, com a mesma semaglutida, é oficialmente indicado para o tratamento da obesidade. Tanto o Ozempic quanto o Wegovy são seguros no tratamento que visa perda de peso.
A única diferença é a dose máxima da canetinha. 1 mg para o Ozempic e 2,4 mg para o Wegovy, já que os estudos mostraram que a semaglutida em dose maior é mais efetiva para a perda de peso. As principais queixas com o uso da semaglutida são náuseas com ou sem vômito, diarreia ou prisão de ventre, desidratação pelos vômitos e diarreia, dificuldade em se alimentar, refluxo gastroesofágico, mal-estar, fadiga e tontura, já que a pessoa come menos, dor de cabeça, dores abdominais e gases. E reações menos comuns incluem queda de cabelo, pulso acelerado, alergias na forma de erupções cutâneas, colelitise, que são cálculos na vesícula biliar, depressão, hematomas pela injeção subcutânea, lesões na retina, problemas nos rins e pancreatite. Conforme emagrece, a pessoa pode apresentar sinais clássicos de perda de peso, como a flacidez e o chamado rosto de Ozempic, que é uma aparência facial de flacidez típica dos usuários persistentes de semaglutida. Em tratamentos prolongados, especialmente em pessoas sedentárias, com a perda da massa gorda ocorre também expressiva perda de massa magra, podendo levar à sarcopenia, e da densidade óssea, concorrendo para a osteopenia ou sua forma mais grave, a osteoporose. O êxito do tratamento com o Ozempic depende da mudança de hábitos da pessoa. E essa reeducação deve ser implementada já no início do tratamento, ao ensejo da diminuição forçada de apetite gerada pelo medicamento. Nos estudos com semaglutida, inclusive, o tratamento medicamentoso é aliado à mudança de hábitos alimentares. Por falta de dados ou por desfechos indesejáveis nos estudos, o Ozempic está contraindicado nos seguintes casos: grávidas, nutrizes, menores de 18 anos e pessoas com problemas no fígado ou nos rins, cálculo na vesícula biliar, histórico de doenças na retina, diabetes tipo 1, complicações metabólicas do diabetes tipo 2, pancreatite, histórico pessoal ou familiar de câncer de tireoide, histórico de alergia à semaglutida ou alguns dos componentes do produto. O uso de medicamentos à base de semaglutida, como o Ozempic e o Wegovy, tem por lei a exigência da prescrição médica, embora não haja retenção da receita. Sem orientação profissional, a pessoa pode errar as doses, além de sofrer mais com efeitos colaterais. Quem faz o uso sem indicação médica pode perder mais massa magra do que o esperado, além de mascarar outros problemas de saúde e transtornos alimentares. Existe ainda o risco de desenvolver uma dependência psicológica, não da medicação em si, mas por acreditar que não consegue mais emagrecer nem manter o peso sem o remédio, prolongando seu uso e se expondo mais ainda aos seus efeitos colaterais. Além do mais, existem alguns medicamentos que podem interagir com a semaglutida, incluindo insulinas e medicamentos orais contra diabetes, cujas dosagens têm que ser reajustadas. Contraceptivos orais também podem interagir com semaglutida, exigindo formas adicionais de contracepção. Por isso é tão importante o acompanhamento médico regular durante o uso do Ozempic, já que o profissional de saúde vai saber como adequar as doses de outros medicamentos. Vai orientar no momento adequado sobre a forma correta de retirar a medicação, além de orientar outras medidas direcionadas para a perda de peso sustentável. Saxenda e Victoza são medicamentos da mesma empresa dinamarquesa e são usados para obesidade e diabetes tipo 2, respectivamente. Tem como base um outro análogo do GLP-1, a liraglutida, que é de uso diário e não semanal. Quanto maior o tempo de uso do Ozempic, mais chance de ocorrer o efeito rebote. Sem a semaglutida não acontece mais o estímulo medicamentoso da saciedade e a pessoa volta a comer como antes e até mais. E essa é a causa principal do ganho de peso ao parar com o Ozempic. Se não houver uma reeducação alimentar associada ao uso do medicamento, a tendência é voltar a engordar. Essa volta ao peso anterior, até com acréscimos, é comum no tratamento de obesidade e ocorre pela condição crônica do problema, que exige acompanhamento médico e cuidados com estilo de vida e alimentação a vida toda.
e não somente até eliminar os quilos que queria. Se pegarmos o exemplo do alcoolismo, sabemos que algumas pessoas, pelo menos por questões genéticas e orgânicas, sem assistência profissional e apoio fraterno do entorno, não conseguem se livrar da bebida. A obesidade é doença crônica e multifatorial, e evidências científicas mostram que o aumento de peso não ocorre por falta de disciplina ou de responsabilidade pessoal, mas sim por efeitos biológicos, metabólicos e genéticos. Além das doenças associadas à obesidade, essas pessoas enfrentam grave estigma social. É óbvio que se fosse fácil emagrecer, a obesidade não estaria aumentando tanto no mundo todo a ponto de ser considerada uma epidemia mundial. Eu espero que eu tenha respondido as perguntas que você não tinha coragem de fazer sobre o Ozempic. E esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.